Boa tarde agora, 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando de mais uma reunião territorial do Plano Diretor, organizada pela Comissão Especial da Câmara, criada para acompanhar as discussões do projeto. O encontro foi na área de planejamento 3.6, na zona norte da capital. Simone Braga a acompanhou. A 13ª audiência pública territorial do Plano Diretor aconteceu no auditório da Escola Municipal Mário Piragibe, em Anchieta, na Zona Norte. O tema discutido foi a região de planejamento 3.6, que é formada por 10 bairros, entre eles Guadalupe, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Coelho Neto, Acari, Costa Barros e Pavuna. No início da audiência, a consultora do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, apresentou alguns aspectos do Plano Diretor para a região e falou sobre a participação do Instituto na consultoria dada para a Câmara na elaboração do plano diretor. A gente tem trabalhado em duas frentes, basicamente, uma de análise do documento completo e aí das propostas para o município inteiro, e na frente territorializada e questão das audiências que a gente está fazendo aqui, tentando mostrar o que está mudando nessa legislação, né, o que tinha na legislação anterior e o que a proposta de lei que o Executivo trouxe está alterando para ajudar na leitura dos vereadores e da sociedade civil como um todo. A audiência realizada de forma híbrida, teve a participação de vereadores, representantes da sociedade civil, da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização e da Secretaria de Planejamento Urbano. As audiências públicas são essenciais porque o plano diretor é para a população e então nessas audiências nós temos a oportunidade de ouvir as demandas da população, que contribuem muito com o conteúdo do plano, não só para nós, que somos técnicos, que elaboramos a minuta encaminhada para a Câmara Municipal, mas também para os vereadores, que são os legítimos representantes do povo, para que esse plano possa ser aprimorado e, de fato, possa ser usufruído, utilizado pela cidade, pelos cidadãos nos próximos 10 anos. Durante a audiência pública, a Comissão Especial do Plano Diretor, composta pelos vereadores e representantes da Prefeitura, ouviram as demandas da população local sobre as propostas que impactam diretamente a região. Temos hoje aqui uma população muito grande em relação às comunidades, a problemática das escolas, o aumento populacional, a chegada de novos condomínios. Cada vez mais a gente tem pessoas com dificuldade de locomoção, com maioridade, né, que precisam também discutir a questão aí do ordenamento urbano e tudo mais. A questão do acesso à educação, né, a gente está numa área que está tendo expansão, novas construções de condomínios, então a gente precisa também pensar futuramente a melhor alocação dessas escolas no território, né, que tipo de expansão faz sentido, se é creche, se é escola de fundamental. O vereador Rafael Aloysio Freitas, presidente da Comissão Especial, ressaltou a importância do plano diretor e das audiências realizadas. E foi muito importante essa audiência porque a gente conseguiu escutar coisas bacanas que vão ajudar a gente a aperfeiçoar o texto do projeto de lei. Quero agradecer a todos que vieram, ao Renato, que é um morador aqui de Anchieta, e com certeza todas as observações colocadas por eles vão ser de grande valia para o nosso projeto. Renato, sempre importante, né, a presença do Parlamento carioca e acompanhando todo esse desenvolvimento, né, desses espaços importantes aqui da região. Isso, muito importante. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador Rafael Aloysio, a todos que participaram aqui. É muito importante trazer todo esse projeto para a nossa área, que está muito carente, principalmente o bairro de Anchieta, Ricardo, todos os bairros ao redor aqui. Então, estou muito feliz e eu acredito que já deu tudo certo aqui na nossa área. O Parlamento Carioca aprovou um projeto que cria o Dia Municipal da África. Veja como foi a sessão extraordinária desta quarta-feira com Ingrid Bart. O Parlamento aprovou 25 projetos em segunda discussão. Entre eles, o que trata do programa de capacitação de cuidadores de pessoas com transtorno de espectro autista no município e o que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca, a dança de salão. A finalidade desse PL é de reconhecimento, reconhecer oficialmente essa prática, essa manifestação cultural. Eu, como membro da Comissão de Cultura, faço jus a esse projeto para que a gente possa ter esse reconhecimento a esse projeto cultural que temos há mais de 200 anos na história da nossa cultura. O Dia Municipal da África também foi aprovado e será incluído no calendário oficial da cidade.
Os vereadores também aprovaram 2 projetos em primeira discussão: o que veda a diferenciação de elevadores no âmbito do município do Rio e o que prevê sobre o quarteirão cultural Eduardo Galotti. É muito bom que o Rio de Janeiro tenha o quarteirão cultural Eduardo Galotti, ele que paira com a sua obra imortal por toda a cidade do Rio de Janeiro, onde há uma boa roda de samba, o Galotti há de estar presente sempre. Elas olham para mim quando chego ao samba. A sessão plenária de hoje começa daqui a pouco às 14h. Veja alguns projetos que estão na ordem do dia com Lucas Madureira. Um dos projetos dispõe sobre o programa de enfrentamento do parto prematuro na rede municipal de saúde do Rio. Um outro cria a carteira funcional digital dos conselheiros tutelares da cidade. O Parlamento Carioca vai discutir também o projeto de lei que institui a campanha Alma Pet, doação de sangue animal, e o outro que autoriza a prática de sinoterapia, a atividade que utiliza o cão como facilitador no processo terapêutico. Ainda na ordem do dia, o projeto de lei que estabelece o Estatuto da Mulher Parlamentar e ocupante de cargo público. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou os números da varíola dos macacos. O Rio de Janeiro tem 967 casos da doença e outros 112 prováveis. Uma pessoa morreu. 431 suspeitas de terem sido infectadas estão sendo investigadas. Até agora, o estado registrou 3.225 casos. O Carioca tem até o fim do mês para ver a exposição sobre o pintor paulista José Pansetti, um dos ícones do modernismo brasileiro. A mostra está no saguão do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal. A reportagem é de Tiago Fidelis. A exposição Pensão Francesa e as Molduras Japonesas conta com fotos e cartas inéditas do artista enviadas para a Casa Cavalier e revistas O Cruzeiro das décadas de 1950 e 1960, além de serigrafias dessas cartas. A Pensão Francesa, que dá nome à mostra, é um tradicional prédio de meados do século XIX em Salvador, que recebeu pintor, poeta e marinheiro na década de 1950. As molduras japonesas adornam muitas das obras do pintor, que tinha o mar e o litoral como inspiração. Pansetti era, digamos assim, dentro do contexto da arte brasileira, ele foi o poeta do mar, entendeu? Ele foi o pintor do mar, o grande pintor do mar. Pansetti nasceu em 1902 em Campinas, no interior de São Paulo. Viveu na Itália, foi marceneiro, operário, pintor de paredes e marinheiro. Na década de 1930, começa a despontar na cena artística e conheceu outros artistas que, com o tempo, ganhariam notoriedade, como Silvio Pinto, que acabou sendo o elo entre Pansetti e o curador da mostra. A exposição é fruto de uma grande admiração que eu tenho pelo pintor José Pansetti. Ele foi amigo do meu pai, que era o coronel Dagoberto Rodrigues, e digamos assim, fez parte da nossa vida. Então o Pansetti está impregnado, quer dizer, dentro da minha vida, quer dizer, do nosso caminho. Eu tive uma ajuda imprescindível, quer dizer, que foi da minha assistente, da Natasha Montenegro. O fechamento da exposição foi através da Natasha, quer dizer, eu sou agradecido a ela. O reconhecimento veio ao longo dos anos seguintes no Brasil e no exterior. A mudança para a Bahia, na década de 1950, rendeu belas obras, as Marinhas, e retratos como esse na famosa Pensão Francesa. E cartas nem sempre com um tom feliz, como essa, em que ele reclama das molduras que recebeu com o gerente da tradicional Casa Cavalier, no Rio. Pansetti morreu em 1958 de câncer, no Rio de Janeiro. Mas a importância de sua obra permanece viva até hoje. A obra dele permanece e tem hoje um valor inestimável. Qualquer desenho do Pansetti, qualquer croquis do Pansetti está valendo entre 20 e 30 mil reais. A permanência dele dentro da pintura, do quadro geral da pintura brasileira, é muito forte, é muito forte. Noite de homenagem no plenário da Câmara Municipal nesta quarta-feira. Sérgio Costa acompanhou.
O conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto foi entregue ao doutor Euderson Kang Tourinho. Ele é presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. A iniciativa é do vereador doutor Carlos Eduardo. Euderson é médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele introduziu a ultrassonografia no atendimento ao paciente com abdômen agudo e no paciente com trauma abdominal e torácico, além de outros procedimentos e técnicas pioneiras. Ele é membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e membro honorário das Academias de Medicina do Piauí, Amazonas e Rondônia. Antes da cerimônia, conversamos com o homenageado e o vereador. Ao longo da vida já fui, digamos, laureado por várias medalhas, mas esta aqui, conferida pelo povo do Rio de Janeiro, que foi o povo que me acolheu, a cidade que me acolheu, eu penso que eu me sinto muito honrado, duplamente honrado por conta dessa outorga. Um grande médico, um brasileiro de verdade e o presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Nada mais justo do que conceder a ele esta nobre honraria, não só pelos seus méritos, mas fundamentalmente pelo ser humano maravilhoso que ele é. O Dr. Euderson é um homem que exala a bondade que todo médico deve ter. Aliás, Miguel Couto já dizia, se toda medicina não está na bondade, menos valerá se afastada dele. A primavera começa às 10h04 da noite de hoje. A estação chega com chuva. Esta é a previsão do Centro de Operações Rio. A partir desta tarde, a capital pode ter pancadas de chuva com intensidade moderada, ocasionalmente forte e isolada com raios. A causa é o deslocamento de uma frente fria pela região sudeste. Na primavera, as chuvas são mais intensas e frequentes por causa do aumento do calor e da umidade. A estação também vem acompanhada de ventos mais fortes que podem chegar, em média, a 76 km por hora. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.